Ok, estamos no ar, nosso podcast A Voz da Cidade. Hoje, deixa eu olhar bem aqui sim, 22, né? 22 de julho do ano de 2026. E o podcast de hoje traz o jovem advogado, doutor Lucas Galvão. Boa noite, doutor. Boa noite, Adriano Rodrigues. Boa noite, Elcio. Boa noite a todos que nos acompanham nesse podcast. Essa iniciativa aqui já parabenizo ao Adriano Rodrigues, ao Elcio, porque esse nosso podcast Cap TV, é o podcast onde ele transmite a notícia e, além de tudo, leva para você a informação de qualidade, como a informação que a gente vai tentar trazer aqui para você, telespectador, nessa noite. Exatamente. É um prazer para nós nessa noite receber você, doutor Lucas. Quiser também puxar o microfone, fica mais à vontade, viu? Exatamente. E a gente tem uma honra de receber hoje, doutor. Fica à vontade, viu, doutor? Ele capta uma distância boa. Você pode ficar Obrigado. Aí a gente hoje temos esse prazer, essa honra de receber o doutor Lucas Galvão, que eu, como eu costumo dizer, um jovem advogado, porque um dia desse era um menino, rapaz, hoje está aí. É verdade, viu, Adriano? Se eu cheguei a ser advogado, foi porque, eu costumo dizer, eu vim em ombros de gigantes, não apenas de familiares gigantes, mas de todo um círculo social de pessoas gigantes. Exato. E a nossa primeirinha de hoje a gente pergunta, quem é o Lucas Santiago Galvão? Lucas Santiago Galvão é um jovem sonhador, um jovem aguerrido, que sou hoje advogado, mas antes disso já fui estudante de escola particular, mas escola pública do município de Capitão de Campos. Já estudei no Pré-Vida, já estudei no Maria dos Remédios, no Paulo Ferraz, no Instituto Xavier. E em todas essas escolas elas foram essenciais para o ensino, para transformar quem sou hoje, que é um advogado que, além de tudo, de resolver problemas, também penso no quesito social. Filho de Andréia, de Erlando, irmão do Erlando Júnior, do Gabriel, noivo da Adélia. Sou essa pessoa sempre acessível e que está aqui hoje para transmitir informação acerca de INSS, acerca de descontos indevidos, acerca de direito trabalhista. Como foi a sua infância aqui em Capitão de Campos, doutor? A minha infância foi correndo ali no centro, no bairro Caixa d'Água, jogando bola, mas uma infância sempre, apesar daquela aquela brincadeira que sempre brincávamos muito, né, num tempo onde, apesar de ser novo, mas até há pouco tempo atrás não existia tanta maldade quanto a gente vê hoje em dia. É uma infância boa, uma infância que eu, como já disse, estudei em escola, todas as escolas aqui no município de Capitão de Campos. Sou filho daqui, foi uma infância boa, uma infância onde cresci com meus irmãos, com meus amigos, e eles sempre me inspiraram, principalmente meus irmãos, me inspiraram muito a ser quem sou hoje, meus irmãos, minha família. Certo. Qual a importância da escola pública na sua formação? A escola pública ela é essencial, não só para mim, Adriano, porque acredito na equidade. A equidade é tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então a escola pública é exatamente para isso. Ela serve, através de políticas de ensino, para mostrar ao adolescente, ao estudante, que um futuro ele pode ser promissor, mas depende do aluno ver aquilo. Depende do aluno e da escola, porque a escola ela é que vai mostrar que o aluno ele vai ser bem sucedido. E não desistir, né, Adriano? Acredito que o bem maior da escola é ensinar, além da convivência social, mas ensinar também o estudo, né? A cultura também, que é importante. Exatamente.
Como a sua família influenciou você na sua trajetória? De todas as maneiras possíveis, Adriano. Sem minha família eu não seria nada. Literalmente, né? Exato. Porque desde o início, assim, que eu... Primeiro, quando eu fui para a faculdade de Direito, eu já fui para a faculdade de Direito sabendo que ia advogar. Não vou mentir, já sabia que ia advogar. No final do curso de Direito, eu já passei no curso da PM, e eu passei logo no final do curso da OAB, no 10º período, já passei também na prova da OAB. Então, nesse momento, e na época, eu era secretário municipal. Então, eu tive que escolher. Ou ia para a carreira pública, ter a estabilidade, né, que é o que o concurseiro sempre sonha, ou ir desbravar a advocacia, sozinho, sem padrinho nenhum. Ao mesmo tempo que se eu fosse para a advocacia, e eu vim para a advocacia, eu teria que largar os cargos comissionados de direção, porque nosso estatuto da OAB, nosso código de ética da OAB, ele veda ser advogado e ter um cargo de direção ao mesmo tempo. Então eu fui para a advocacia, não quis o concurso da PM, não quis ali exercer mais a secretaria, e foi logo então que eu disse, a advocacia é para mim. Logo naquele momento ali, Adriano, essa escolha, ela foi determinante para me tornar o que sou hoje, que é um advogado, porque se eu não tivesse feito aquela escolha naquele momento, eu não saberia quais as matérias eu iria atuar, porque a advocacia, ela como qualquer outro mercado, ela tem que ter um bônus para a gente no quesito financeiro mesmo, porque assim que eu tirei meu AB, eu fui para a advocacia criminal, eu fui para Teresina, peguei casas em Teresina, e aqui eu sempre colocava de lado. Por quê? Porque aqui é muito difícil da advocacia criminal, Elson. Porque não tem casos também. E a advocacia criminal é a advocacia onde tu vai ter retorno de imediato. Entende? Então eu já fui para Teresina, peguei alguns casos lá, e sempre com esse intuito de eu vou para Teresina aqui me aperfeiçoar, estudar, mas eu sempre quero ir ter casos também no meu município. Tanto é que se hoje eu pegar, assim, a gente atua em mais de 15 comarcas, hoje eu tenho mais de 940 processos no município de Capitão de Campos. Então, é um número bastante bom. E assim foi o início da minha advocacia. Tive que escolher e escolhi, e eu não me arrependo dessa escolha, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Lógico, estudar, ter responsabilidade, porque grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Já dizia aí o Homem de Ferro. E aqui estou, né, Adriano? Exato. Só dar um ressalve aqui, né? A Socorro Silva botou: boa noite, meu amigo Adriano. Meu advogado Lucas Galvão, pessoa maravilhosa. Abraço aí pra dona Socorro, gente boa, minha cliente, e todos os familiares dela. Forte abraço, minha amiga. A Leda Macedo, que é lá das Extremas, né? Isso, Lagoinha Extrema, aquela região ali. Meu amigo doutor Lucas Galvão, pessoa maravilhosa. Minha amiga Leda, meu amigo Zé, que são um casal, gente boa, meus amigos pessoais, forte abraço também. Nosso amigo Luan, eu acho que é o irmão do Lucas. Sim, o Luan trabalha comigo. Tá com a gente aqui. O Luanzão é fera. Nossa querida amiga Joana Dark também trabalha com você, também, né? Trabalha comigo, doutora Joana Dark. Forte abraço para vocês dois, eles que transformam nosso escritório. Exato. E você tem um escritório bem, né? Graças a Deus tá Sim, dando certo, né, doutor? Sim, Adriano. A gente iniciou isso aí tem mais... o escritório físico tem mais de 2 anos. E logo a gente foi atuando muito na defesa do hipossuficiente. O que é o hipossuficiente? É aquela pessoa que tem deficiência técnica, deficiência financeira e deficiência também jurídica. O que é isso? Nada mais é do que os
aposentados, aqueles que recebem salários mínimos, o trabalhador, nada mais é do que essas pessoas que são regidas por lei específica. Como o consumidor é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, o trabalhador, as relações trabalhistas são regidas pela consolidação das leis trabalhistas. Então essas duas leis, elas trazem uma proteção maior, sobretudo no quesito de ônus da prova, né? Que é onde atualmente eu mais trabalho, nessas áreas. Exato. São muitos os comentários aqui que está chegando, né? Dona Tereza Magalhães, lá do bairro Estação, né? Sim. Eu gosto muito do Dr. Lucas, desde criança. Forte abraço, Dona Tereza. Um comentário aqui também maravilhoso da minha amiga, Andréia Carvalho Santiago. Minha mãe, te amo, minha mãe. Pessoa maravilhosa, cara. Beijo. Você inspira, você é grande. Um filho exemplar. Obrigado. E um grande advogado. Quanto orgulho sinto de você. Obrigado, minha Isso mãe. é maravilhoso ver a mãe falando do filho assim. A Tânia, que é sua tia também, né? Tia. Boa noite a todos. Que seja um podcast muito produtivo, enriquecedor. Dr. Lucas Galvão. Muito obrigado, minha tia também Tânia. maravilhosa. Forte abraço, pessoa maravilhosa, minha família, e eu considero muito. Dr. Lucas, continue um pouco da sua história, da história da luz no quarto dos seus irmãos. Vamos para essa parte. Adriano, assim como todo jovem, eu estava até falando aqui antes de começar a entrevista, o El Suzano, que a gente tocava muito, porque eu toco baixo, né? Toco guitarra. Uhum. E sempre tive dois espelhos. Lógico, a gente saía ali, se divertia e tal. E lá em casa tinha dois pilares, que é minha mãe e meu pai. E além desses dois pilares, tem duas pessoas que são meus irmãos, que eles foram também difusores de água na minha vida. Por quê? Meus irmãos, eu sempre que ia, por exemplo, ia para a faculdade e voltava, meus irmãos estavam se preparando para o Enem, né? Uhum. E estavam dentro do quarto, trancado. Então, sempre que eu entrava dentro do quarto, sempre que eu entrava dentro da sala, eu via a fresta de luz do quarto dos meus irmãos e tudo silêncio. Era eles estudando, cada um no seu computador, cada um com o seu curso preparatório. Mas eles estavam construindo um futuro para eles. E eu, naquele momento, eu me perguntava, meu Deus, será que eu não vou conseguir não? Até que eu criei vergonha na cara e fui estudar. Fui estudar. E sempre que eu entrava dentro de casa, quando eu via que eu estava cansado, eu olhava para baixo daquela porta, eles estavam estudando, então eu tinha que estudar. Aqui quando eu dava aula, eu estudava à tarde, na CRISFAP, pegava o ônibus meio-dia e voltava. Teve alguns semestres que eu dei aula no Instituto Xavier e eu sempre ia, voltava e quando chegava em casa chegava cansado, mas meus irmãos estavam no mesmo lugar, estudando. E aí eu tinha que fazer alguma coisa, que era o que fazer? Estudar, não podia ficar cansado. E graças a Deus, Deus me honrou muito porque hoje sou advogado, porque eu estudei, passei na OAB, que não é uma prova fácil, e meus irmãos hoje, os dois cursam medicina, um na Federal, outro via ProUni, e ambos são meus maiores exemplos. Então, a fresta desse quarto é a mesma coisa da luz no fim do túnel, pois foi através dela que eu percebi que a educação, ela transforma vidas. Maravilhoso, cara, poder ouvir isso, né, Elcio? Realmente é inspirador, né? Muito, muito, muito mesmo. E assim, sempre que eu tenho uma oportunidade, Adriano, de dizer para as pessoas, principalmente porque eu sei como é a realidade de uma escola pública, eu sei como é. Tanto é que muitos daqueles que estudavam comigo, muitos até mais inteligentes do que eu, 1000 vezes, entendeu? Ficaram para trás. Mas por que ficaram para trás? Aí tem algum erro no sistema, ou um erro no próprio sistema, ou um erro também na família, não Exato. Porque ao mesmo tempo onde eu via muitas pessoas inteligentes, era ao mesmo tempo em que poucos vinham até mim e falavam:
Lucas, meu amigo, eu vim aqui só mesmo para lanchar. Está entendendo a disparidade social onde a gente está? Então, a educação, ela serve exatamente para quê? Para naquele caso onde, por exemplo, onde a pessoa não tem uma família bem estruturada, mas na escola sendo bem estruturada, ela vai fazer com que aquele aluno ascenda, entendeu? É verdade. Ela vai fazer com que aquele aluno ascenda. Por quê? Porque através de professores... Gente, aqui são N professores aqui que eu poderia citar em Capitão de Campos para louvá-los eles. Porque se sou quem sou, também faz parte disso. Professora Deusane, professor Edilson, professor João Borges, são pessoas que fazem da educação de Capitão de Campos uma educação mais digna, entendeu? São pessoas que participaram, não só da minha, mas acredito do Adriano, acredito do Elcio, foram professores. E assim, só tenho a louvá-los e agradecer sempre por eles. E entre outros, gente, eu não falei aqui, professor Elandi, falei aqui, entre outros, mas agradecer a todos. Doutor, em relação à nossa educação, aos nossos jovens, né, de hoje, o que é que você acha, do seu ponto de vista, uma diferença daquele tempo, digamos, nosso tempo aqui de estudo, de aprendizado, para o estudo de hoje? Porque hoje a gente vê muitos jovens com coisas diferentes, alguns não se interessam mais do jeito que era antigamente, né? E aqui temos um ótimo profissional, como o André falou, um jovem, um advogado, mas um profissional de mão cheia, digamos assim, e que os nossos jovens de hoje em dia têm digamos, uma mentalidade diferente. O que é que você acha, do seu ponto de vista? Adriano, Elcio, nesse caso, o que é que acontece? Acredito hoje com a notícia mais rápida, as informações mais rápidas, elas tendem a fazer com que aquela pessoa, aquele jovem, ele se esqueça do principal, que tem que batalhar para chegar até vamos supor, aqueles cordões de ouro, entende? Tem que batalhar. Então, acredito que hoje a informação, como ela está na palma da mão, ela vai meio que maquiando uma realidade que não existe, entende? Porque essa realidade dura, é a realidade que somente no final é que você vai conseguir obter algum retorno. Porque a nossa vida é uma vida de plantar e colher. Então, se eu vou plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Se eu não estou estudando, lógico que eu não vou passar no vestibular. Você está entendendo? Então, hoje, a juventude, eu tenho 27 anos, vou fazer 28 agora, dia 31, mas eu sou jovem também. E eu também passei por essa revolução tecnológica que a gente está passando. Até 5 anos atrás, nós não sabíamos o que era podcast. Verdade. Entende? E assim, será que a juventude ela está preparada para isso? Porque o que a gente vê são informações e verdadeiros papagaios falando. Exatamente. E que às vezes não traz respaldo nenhum, não cria ali uma mentalidade, que é isso que eu estava até pensando antes de chegar aqui, que é uma mentalidade mesmo de crítica, Adriano. Porque o estudante, os jovens, eles têm uma mentalidade crítica. Você acha que esse tipo de comportamento ele vem do meio familiar ou vem um pouco pela educação ou das redes sociais, digamos assim? Ambos. Tem o Zygmunt Bauer diz que nós vivemos na modernidade líquida, né? Exato. Que as coisas são muito volúveis, as coisas, elas, ao mesmo tempo que aquele jovem ele está com a vontade de agora, naquele momento, mais tarde já passa porque já vem outra tendência, entendeu? Mas se vem da família, da escola, das redes sociais, acredito que é a junção de ambos aí, de todos os três. Ótimo. Concluindo aqui alguns comentários, doutor. É bom sempre dar um respaldo às pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, meu amigo Adriano. Gosto muito do doutor.
é um advogado muito sério. Aqui é a Dona Lúcia, lá de São Francisco dos Pompeu. Minha amiga Dona Lúcia, forte abraço. Meu amigo Erlando Mendes. Meu pai. Botou assim, meu orgulho, minha família, meu bem maior, meus filhos, amor sem medida. Meu pai, te amo, viu, meu pai? Aqui, deixa eu olhar aqui, meu amigo Gabriel Galvão. Seu irmão, né? Botou assim, um ser humano gigante, nossa grande inspiração. Você é um fera, irmão. Te amo, meu irmão. Aí o Antônio Ramos, que é seu tio também, Meu colocou tio o Dr. também. Lucas, aí é um gigante. Tio Ramos aí que tá fazendo direito, vai ser um ótimo advogado também, já vai ser o outro na família, né? Forte abraço, meu tio. Já vai ser o terceiro, né, no Já caso? vai ser o terceiro. É. Tem tio Paulo, tem também a tia Iris, que Então vai ter e vai ser aí o quarto. vai ser o quarto. É. Sim. O professor Herbert deixou uma mensagem aqui, botou assim, um grande homem, com uma trajetória exemplar, que se comprova como a educação é capaz de transformar vidas. Parabéns pela sua história, pelas conquistas e por inspirar tantas pessoas. Um forte abraço e parabéns a todos que fazem o podcast. Professor Epps é um querido. É uma pessoa que ela mudou a mentalidade, a forma de fazer a educação aqui. E é uma pessoa gente boa demais e que merece todos os aplausos do mundo. É um cara que eu convido ele para vir aqui, porque o Herbert ele traz algo de bom sempre. Sim. É um cara que eu sempre, quando eu vejo, eu abraço, tenho um grande respeito também. Sim. Forte abraço, professor. A Leda botou que você é uma inspiração, um jovem brilhante, um profissional exemplar. E como sempre digo, meu amigo, voe, porque gigante você já é. Muito obrigado, minha amiga Leda. Você sabe que você é do meu coração mesmo. Olha, são muitos os comentários, mas ainda vou ler mais um. É mesmo? Quer dizer que tá desse jeito. Tá. Coisa boa. A Neuza Carvalho. Minha amiga Neuzinha. Parabéns pelo excelente trabalho. Sua competência, ética e dedicação fazem de você um advogado admirável. Que Deus continue abençoando sua carreira e as suas conquistas. Muito obrigado, minha amiga Neuza. Você sabe que você é uma pessoa gigante, é uma pessoa que eu trabalhei um bom tempo na prefeitura, é uma pessoa que sempre estava comigo e sempre a gente conversava muito. Neuza é gente boa mesmo, viu? Forte abraço. Os outros comentários daqui a pouco a gente vai lendo mais. Sim. Você passou pela Polícia Militar e na OAB. Como foi essa decisão? Como eu disse lá no início do podcast, essa decisão foi uma decisão difícil. Eu lembro muito bem que meu pai disse assim, vai fazer a polícia. Meu pai disse, vai fazer a polícia porque é uma estabilidade. Mas eu sempre fui teimoso, Adriano. Eu não vou mentir, sempre fui muito teimoso e fui o contrário. E graças a Deus hoje a gente está colhendo frutos na advocacia. Estou vivendo na advocacia. E é o que eu sempre quis fazer, viver da advocacia. Você já ocupou cargos públicos. Por que decidiu sair? Adriano, primeiramente eu gostaria de agradecer aquelas pessoas que abriram portas, que é meu amigo Tim Medeiros, porque meu amigo Tim Medeiros, ele me chamou lá na época da gestão dele para fazer, ser secretário de Agricultura, Meio Ambiente, numa época em que ele não tinha motivo para acreditar em mim, entendeu? E ele com aquela ideia de fazer uma administração de pessoas que realmente são que estudam aquilo, que são pessoas técnicas. Ele foi lá e me chamou, eu aceitei o convite. Logo depois, que foi a última secretaria que eu assumi, foi a Secretaria de Obras também, a convite do meu amigo Tim Medeiros, que também acreditava que pessoas pessoas técnicas tinham que ocupar a pasta. E eu tive que sair porque, como eu disse, não poderia ter um cargo de diretoria com advocacia, porque ele dava conflito de interesse. Aí a OAB ela me veda. Aí logo mais fui PROCON, a gente fez um trabalho bacana no PROCON, a gente atendeu muito consumidor. Eu lembro que na época que eu assumi lá a gente atendeu mais de 100 demandas, 100 demandas para uma cidade desse tamanho, é muito.
em conflitos aí contra Equatorial, contra a Gespisa, empresas de telefonia. E logo eu pedi desligamento porque eu verifiquei que ali estava algo que eu poderia advogar, entendeu? Exato. Algo que eu saberia lidar com aquela matéria, que é o direito do consumidor. E aí eu peguei logo algumas causas de direito bancário e eu vi ali, eu acho que é agora ou nunca. Aí eu pedi desligamento do Procon, conversei com o Tim direitinho, saí pela porta da frente, Adriano, porque acredito que é isso aí que deve, que coloca lado a lado a lealdade. Exato. A lealdade, a confiança, porque se eu sair de lá foi porque ele confiou em mim, fez esse trabalho, a gente fez esse trabalho bacana, confiou e saí pela porta da frente, saí com dignidade, graças a Deus. Pronto. O que significa ética para você? A ética é um conjunto de atitudes em que não se pode ir contra os bons costumes, né? É um conjunto de atitudes em que o profissional ele deve se resguardar para não atingir ali na frente, mais na frente um PAD, no caso algum processo disciplinar da OAB, entendeu? Uhum. Então, se o advogado, tanto é que o cliente ele chega no meu escritório, eu faço a questão, se tiver processo comigo, abro o computador na frente dele, abro o processo na frente dele. Por quê? Transparência. Entende? E o profissional do direito ele tem que ter isso, transparência. Porque a gente vê que eu até estava analisando, é a montanha, né? Tem um profissional que ele fazia essa menção aí como a montanha. O cliente ali, ele vai, fecha um contrato com o escritório de advocacia, a gente vai indo, ele sempre vai dizendo advogado bom, advogado bom, advogado bom, vai chegando lá no topo e vai descendo. Por que vai descendo? Porque às vezes o advogado ali, ele não foi claro o suficiente ou para fixar um honorário ou para realmente ter essa questão de transparência. E aí vai baixando. E aí a relação do advogado e cliente, no final o advogado vai ser mesmo, ele vai sair de mal, entendeu? Verdade. E a gente não preza por isso. O que eu gosto de fazer, porque, sobretudo, Adriano, quando eu tirei minha carteira da OAB, eu não pensava só no quesito monetário, não. Lógico, queria viver bem. Mas eu pensava, sobretudo, em ajudar as pessoas. Porque a função social de qualquer profissão, ela tem que ter, pois é a partir disso onde você vai ter um bem-estar. Eu sou assim, por exemplo, no meu escritório são N os casos que eu já atendi pro bono, ou seja, por amor à justiça, sem cobrar nada em troca. Sobretudo em casos em que várias vezes o genitor e a genitora eles vão lá, fazem um filho, no caso aí a genitora fica, o genitor vai e deixa a mãe com a criança sem pagar pensão alimentícia. Nesses casos aí, traga no meu escritório, eu entro de boa contra o pai. Por que eu faço isso? Porque exatamente, aqui em Capitão de Campos nós não temos defensoria pública. Então alguém tem que chegar e fazer. Então, por que não eu? E lógico, aqui é como eu disse, trabalho com pessoas hipossuficientes, pessoas que não têm quesito econômico, não tem pecunha, às vezes, para me pagar. Exato. E eu já fiz isso em casos criminais, quem me conhece sabe, e eu faço isso várias vezes, por conta do quesito social. Doutor, aqui no nosso podcast a gente teve a honra de trazer vários nomes de advogados aqui na nossa cidade, né? Foi um prazer, né, Adriano? Sempre trazer aqui. Exato. E também tá trazendo você hoje aqui para poder repassar para nós mais conhecimentos, para o seu público também, para as pessoas, né? E cada um que vieram aqui, eles têm uma área específica, no qual eles mais dominam. Eu não sei se tem essa pergunta, desculpa, Adriano, se tiver essa pergunta. Não, pode adiantar aí. Né?
assim, qual a sua área que que o escritório é mais levado para o setor, no caso? Hoje, o meu escritório ele tem 4 profissionais, além de mim. Então, a gente atua desde o direito criminal, temos processo de direito criminal, direito previdenciário, direito bancário e direito trabalhista. Então, são 4 áreas aí onde a gente atua, a gente domina. Por que essas 4 áreas? Porque se você for ver, o exemplo do criminal, se aquele que é condenado, que é acusado de um crime, ele não tiver um processo devido, um processo legal, aquele mesmo acusado de hoje vai ser a pessoa onde não vai ter direito, então vai viver no estado de exceção. Então a advocacia serve exatamente para isso, entendeu? É para realmente dar mais dignidade, ou no cárcere, ou dar dignidade na execução penal, ou dar ali a sua tese defensiva, porque é ela que vai modular ali o que é que o juiz vai julgar no caso. Da mesma maneira, onde atuo também na frente da defesa do consumidor, enfim, porque é através daí onde a gente pega aposentados, pensionistas que são vítimas de banco, de golpes, golpe de falsa central, golpe de falso advogado, também no direito trabalhista ali, principalmente na defesa do empregado que não tem uma rescisão paga ou que queira entrar com uma rescisão indireta, e também no direito previdenciário, Adriano, no auxílio incapacidade, aposentadoria, salário maternidade, BPC Loas. Então a gente faz esse trabalho. São várias áreas, né? Que eu enxergar a advocacia, além do quesito social, porque tem que ter, mas como um negócio, como qualquer outro, entendeu? Onde tem que ter essa visibilidade, onde a gente está aqui hoje, divulgando o nosso trabalho para a população, e também sempre estudar, né? Porque se não estudar, a gente não consegue resolver nossos casos. Verdade. Como foi para você, né? Como foi abrir um escritório sem padrinho? O mais difícil de pegar a carteirinha da OAB é não saber onde é que tu vai atuar. Isso aí é o que avassala mesmo assim a mente daquele que quer ter uma profissão, que quer exercer a advocacia. Por quê? Não é fácil, né, doutor? Não é fácil, Elcio. Porque ali na faculdade a gente aprende a teoria. A gente faz o que? Júri simulado, prático ali, mas não passa disso. E logo depois da faculdade, o que é que a gente vai fazer? Meu método foi, peguei meu AB, no dia depois eu já estava nos cursos online, entendeu? Principalmente direito criminal. Eu ia para cursos, eu ia para comunidades online, fazia parte, verificava, toda noite eu ia lá, assistia, tinha um bate-papo, né? Tem a sala lá das comunidades, e eu ia lá dialogando. E nesse caso, eu fechava contrato pelo Jus Brasil. Como era que funcionava? Tinha um crédito, não sei se vocês conhecem o Jus Brasil, né? Lá a gente vê todos os processos, quem está acompanhando aí, Jus Brasil. Lá eu colocava lá um créditozinho no Jus Brasil, que é como se fosse um celular, por exemplo. Botava lá R$20 de crédito e eu ia tentando fechar contrato. Lá no Jus Brasil tem uma abazinha, como posso ajudar? Isso, como posso ajudar o advogado. Aí vai lá o interessado, bota lá seu problema, bota o WhatsApp e a gente vai entrando em contato. E assim eu consegui fechar alguns contratos desse jeito. E eu disse, é por aqui mesmo, vai dar certo. E não é que deu certo. Aí logo depois, eu tinha assim, essa vontade de fechar contratos que era criminal. Criminal. Eu queria criminal, Então eu vou aqui, eu lembro demais que o primeiro caso que eu peguei
Foi um caso de pensão alimentícia, salvo engano, que nada a ver com criminal, mas logo depois eu peguei uma execução penal também. E esses casos era muito legal, vinha muito casos assim, mas a pessoa não poderia se importar só com o lado jurídico, ela tinha também que se importar com comunicação, com fechamento de contrato, porque o advogado ele vai ter que fechar contrato, ele só gere ali, gerencia, ele só consegue alguma coisa se fechar contrato. Tanto é que, se você for verificar, temos muitos advogados. Sim, o pessoal fala, o mercado está saturado, mas não está, gente, não está saturado. O mercado da advocacia é um mercado amplo, tem várias áreas. Hoje, Adriano e Welson, eu estou aqui, mas a gente atua nessas 4 grandes áreas do direito. Lógico, sempre com técnica, sempre com lealdade e sempre com boas intenções para os nossos clientes. Muito importante, doutor. Em meio a todos esses detalhes, chegou algum momento que você pensou em desistir? Não, porque não foi opção. Não é opção, é desistir. Jamais. Tanto é que é uma escada. Ao mesmo tempo que a gente vai dizendo lá, a geração de hoje em dia, como é que está a geração boa, porque é exatamente isso que falta. Falta o quê? Esse controle de saber que o futuro ele pode ser melhor do que o presente. Você está entendendo? Porque o presente é algo que você estuda, você pena, igual o penal dentro do ônibus. Todos os dias, 12 horas da manhã, a gente estava indo para Piripiri. Sempre. E a gente penava. Mas os frutos, eles são promissores. Pronto, deixa eu ler um comentário aqui da Remédio Santos, botou: que Jesus lhe abençoe, advogado Lucas. Amém. Bom trabalho sempre. Amém. O Neto, Gonçalo Neto Souza, que é o neto da Eronilda, colocou: parabéns, Lucas. Meu amigo do Gabriel Rezende, futuro doutor, que está se formando também em medicina, que estudou comigo. Gabriel, grande nome aqui, grande referência também. Chaguinha Lima, que é o Chaguinha Cantor, colocou: parabéns, doutor Lucas, você merece. Meu cliente, meu amigo, grande Chaguinha. Forte abraço. Não comentou nada, mas você que está assistindo é o Davi. Grande Davi. Não... Forte abraço. Doutor, no seu escritório, que é a relação aos seus clientes, né? A gente vê esses dias o tanto de números que ligam constantemente para a gente lá, como é que vocês estão lidando com esses, digamos assim, trote, né? Uhum. Já tem algum cliente que passou por algum desses... Teve sim, vários, assim, já 3 clientes já passaram por... Você já trabalha também com isso também, né? Sim. Como é que o escritório lidar com situações, até mesmo com seus próprios clientes? Se você for observar, nem só a advocacia ela é vítima desses golpes. A advocacia, a promotoria, o PROCON, tanto é que vira e mexe, eles soltam notas, porque esses golpistas, né, e nada mais é do que bandidos, eles se passam por mim, e como já passaram várias vezes, onde dizendo que as pessoas ganharam processos. E para se ganhar um processo e para se ter aquele valor, não é da noite para o dia. E você não vai precisar fazer transações bancárias para o advogado para ter acesso àquele dinheiro. E é bom que se fale isso. Lá no meu escritório, como é que a gente faz para se proteger? Lógico, sempre está divulgando nos nossos meios sociais, nossas redes sociais, informações dizendo que a gente nunca vai pedir valor adiantado por processo, dizendo que a gente jamais vai entrar em contato através de outro número de celular. E, além de tudo, eu entrei com uma ação contra o Facebook, porque é o Facebook onde está o WhatsApp, a Meta, e é deles que sai o WhatsApp, entende? O perfil de WhatsApp é feito com a anuência da própria Meta. Exatamente. E isso, tanto é que eu ganhei uma liminar bloqueando mais de 10 números de celulares que estavam se passando pelo escritório. E aí isso diminuiu. Acabou? Não acaba, infelizmente. Porque
eles conseguem esses dados através de processos, que todos os processos, grande parte, em regra, os processos eles são públicos. Então eles pegam a informação, vão através de canais do banco, conseguem um número. Muitos deles conseguem deslumbrar a pessoa com palavras, né? Que a pessoa acaba caindo. Até a pessoa, a pessoa sumiu. Não, tem pessoas que têm conhecimento e acabam. Para você ter uma ideia, Elcio, eu tive um caso de uma cliente que ela era procuradora do Ministério Público. Ela caiu num golpe de R$60 mil. Meu Deus. Muito dinheiro. Muito dinheiro, mas o que é que eu quero dizer? É uma procuradora, uma pessoa que tem instrução. Imagine aquele que não tem instrução. Entendeu por quê? Eles ludibriam mesmo, eles entram na cabeça. Eles têm todo um planejamento, uma estrutura social mesmo, toda planejada, e às vezes não é só só uma quadrilha. Então eles conseguem sempre fazer com que, grande parte das vezes, aquela pessoa perca dinheiro, entregando dinheiro para ele. E como é que o advogado ele vai se comportar diante de um golpe do Pix, por exemplo? Os golpes do Pix, eles não são feitos através de uma transferência. Às vezes são mais de uma transferência. Nesse caso da própria procuradora, no caso, foram várias transferências que totalizaram R$60 mil. Mas essas transferências foram em um curto período de tempo. Então, isso não é do perfil de consumo da consumidora. Então, ela não faz essas transferências com frequências. E é por isso que na via judicial, o juiz aí, ele entendeu que aquelas transferências, ela fugia do perfil de consumo daquele consumidor, eram transferências em que o banco ele deveria ativar os mecanismos de segurança. Exatamente. E assim, é bom dizer aqui, Elcio, que quando você cair no golpe do Pix, a primeira coisa não é ligar para o seu advogado. A primeira coisa é acionar o MED, que é o mecanismo de segurança do seu banco. Porque quanto mais rápido você acionar o MED, mais rápido pode ser que o banco recupere seu dinheiro. E se não recuperar o MED, o protocolo de MED, ele é uma prova para mais na frente, na via judicial, a gente conseguir reaver aquele dinheiro. Esses golpistas, eles conseguem transferir, que às vezes nem o banco identifica as contas, né, doutor? Sim. Que foram depositadas, né, para poder ter um estorno, coisa do tipo. São como dizer assim, uns... Mas assim, se você que está em casa caiu no golpe do Pix, não se esqueça de fazer o MED, logo depois fazer o boletim de ocorrência. Explica um pouco pra gente. Esse MED, ele tem toda a interface gráfica do aplicativo? Do aplicativo tem. Se você procurar MED, mecanismo de devolução, lá vai ter. Entendeu? E aí você vai fazer o passo a passo. Às vezes no Nubank mesmo, lá no próprio Nubank já tem ali o passo a passo. Você vai fazer ali, vai chegar no seu e-mail, a notificação, e com 48 horas eles já respondem às vezes. Eu fiz uma compra online esses dias, com as plataformas, se não me engano, Hotmart. Sim. Aí eu paguei até um curso também online, né? Uhum. E eu acho que aí o banco mandou mensagem, né? Que eu tinha, não sei, me engano, se era 24 horas ou 48 horas para mim, se eu quisesse. Que é exatamente o MED. Esse aí, né? É o MED. Eu achei interessante, porque, tipo assim, como eu já tinha costume de comprar, eu concluí, né? Uhum. Mas de repente você vai clicar e dar aquela dúvida, ou de repente caiu no golpe e aparece essa mensagem para você encerrar, né? Porque o banco, ele é responsável por grande parte de dinheiro. Uma volumosa quantidade de dinheiro está ali no banco. Então, o banco ele tem que adotar medidas mínimas ali para ter uma segurança naquele valor que você está na sua conta. Entendeu? E é através disso que o Banco Central institui o MED. Certo. Interessante essa parte, viu? Sim. Doutor, tinha umas viagens. Como eram suas viagens para Teresina? Lá no início, como eu disse, né? Era umas viagens bacanas. Eu ia sair daqui de ônibus algumas vezes de Capitão de Campos
chegava em Teresina, eu pedia um carro a meu tio, eu ia para os presídios e lá ficava, esperava, né, algumas vezes e fechava alguns contratos. Teve até uma vez que eu perdi o ônibus de volta e eu saí de Teresina, cheguei lá de manhã, saí de Teresina, já era mais de 3 horas da manhã, então eu cheguei aqui 6 horas do outro dia. Mas sempre com a certeza de que uma hora a vida ia sorrir para mim. Não que ela esteja sorrindo agora, mas está melhor do que quando foi, porque eu ainda estou construindo minha história. Exato. Entende? Então foi muito bom esse período de bastante aprendizado, bastante de saber o que é que vai querer e o que é que não vai querer, que eu acho que o mais importante é saber o que é que não vai querer, né? Exato. Qual o processo que mais marcou na sua vida? São inúmeros aqui, eu vou tratar de 2, que o primeiro deles era um casal de idosos que estavam sendo acusados de homicídio culposo por maus tratos a idosos com resultado de homicídio, nesse caso aí, os clientes eles foram processados e poderiam ter uma pena até de 2 anos, de 12 anos, perdão. Mas no final da instrução a gente comprovou que não existiu crime nenhum e eles foram absolvidos. E também tem casos aí na defesa do consumidor bancário em que grande parte das vezes, mas sobretudo do caso lá da Rua dos Cabeças, aqui de Capitão de Campos, né? Onde a senhora ela recebia R$600, ela tinha uma pensão, ela tinha uma aposentadoria, então ela era para receber bem. Só que quando chegamos lá, a idosa não sabe assinar nem nada, o SCOM, que é o histórico de consignação dela, estava lotado de empréstimos consignados, indevidos. Ela disse para mim que nunca fez. E, além de tudo, tinha descontos na sua conta corrente, descontos como tarifa, descontos como seguro, título de capitalização. E esses processos, como a pessoa já era idosa, eles andaram rápido. E assim, 12 meses depois a gente já estava colhendo os frutos e a gente fez com que o salário daquela mulher ele voltasse ao normal. A gente conseguiu reconhecer que aqueles empréstimos eram empréstimos nulos. Aqueles empréstimos eram fraudulentos. Esses empréstimos eles surgem de quê? De próprios bancos ou são empréstimos dos próprios bancos. Porque, às vezes, o dado do consumidor ele fica exposto. E antes, agora não, porque agora a gente precisa da biometria facial, tem lá o desbloqueio do empréstimo, mas antes os bancos, através aí de N fatores, eles faziam realmente empréstimos. E nem só empréstimos, eles também incluem tarifas, eles incluem algumas cláusulas abusivas, né? Que também isso aí maculam o consumidor. Com certeza. Uhum. A gente vê até nas próprias... Assim, algumas são, digamos, normais, entre aspas, né? Tem algumas tarifas quando é pouquinho, tudo, mas tem umas que são abusivas, no caso, né? Aí que tá. O beneficiário do INSS ele é isento de tarifa para alguns. Tanto é que a gente consegue na via judicial, algumas vezes aí, anular essas tarifas. No caso, eles já são isentos, né? Sim, são quando isentos. tem BPC Loas, por exemplo. BPC Loas é isento de tarifa também. Mas já são legais, no caso. Sim, a não ser que o consumidor ele queira. Ele assinou um documentozinho lá no banco dizendo que quer fazer. Porque tem serviços gratuitos, entendeu? Tem serviços gratuitos, mas se a pessoa ultrapassar aqueles serviços gratuitos, eles vão sim pagar a tarifa. Interessante. Como foi atuar em processos criminais? Foi bom. O processo criminal ele requer ali uma dedicação grande, uma dedicação onde ela não atua ali só no escritório, ela vai atuar fora do escritório também, porque vai ter que ter a visita do cliente, vai ter que lidar muitas vezes com a mãe, com a família ali do acusado, e
grande parte das vezes ali existe realmente a justiça, mas algumas vezes o fogo já se alastrou tanto, onde a função do advogado ali vai ser uma função realmente da dignidade da pessoa humana, né? De dar, de tratar aquilo ali como um processo e dar a ele que a lei disciplina. Exatamente. O que esses casos lhe ensinaram? Ensinaram muito, Adriano. Ensinaram muito mesmo. Principalmente em que dentro dos presídios, assim, grande parte dos presidiários, eles estão lá para cumprir pena. E todos eles, né, estão para cumprir pena. Muitos deles, eles vão seguir no caminho da criminalidade, só que outros se arrependem. E quando a gente chega nas penitenciárias, principalmente aqui, quem já andou na Major César, na CPA de Altos, sabe que lá ou você vai para a criminalidade ou você vai para ali. Tem muito evangélico mesmo, às vezes ele tem um culto ali dentro, né? Então muitos realmente eles saem de lá com muita lágrima. A advocacia criminal, Adriana, ela é sobretudo a advocacia é a minha paixão. Eu gosto de estudar advocacia criminal. E ali você vai aprender com os erros daqueles, você vai olhar mais para o ser humano, porque a advocacia criminal, ela vai nada mais do que fazer aquele ditado bíblico, né? Odeio o pecado, mas amo o pecador. Então ela acolhe o pecador. A advocacia acolhe o pecador, porque enquanto todos os outros vão não estar acreditando naquele réu, o advogado criminalista vai estar do lado dele. Batendo nas costas, não. Só tentando dirimir os resultados do seu ato criminoso, algumas vezes. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, né? Quais os golpes mais comuns nos dias de hoje? Golpe da falsa central, golpe do falso advogado, do falso boleto. Todos esses daí são golpes em que existem jurisprudência que eles apontam para o banco. Jurisprudência onde condena o banco. Mas o que é que eu coloco aqui sempre, como a gente já estava falando? Se você caiu num golpe desse, faça o MED, faça o boletim de ocorrência. O MED você vai conseguir a tratativa através do banco ali, você vai conseguir um diálogo com o banco no MED. E o boletim de ocorrência que é exatamente para avisar a polícia sobre o que está acontecendo e eles tomarem as atitudes deles, entendeu? Exatamente. Enquanto o doutor toma água, a gente vai falar um pouco da internet do Marcelo, que é que nos dá essa qualidade de transmissão, a Link Mnet, meu amigo Marcelo, e estamos aí com muita qualidade. Hoje eu liguei para ele, foi cedo. Marcelo, dá uma turbinada aí que nós estamos no ar. Marcelo é potência. Exato. Voltando aqui, né? O que os aposentados, né, ou aposentados precisam observar? Os aposentados, eles sempre devem observar ali quanto estão ganhando por mês. Por quê? Porque às vezes o desconto ele é mínimo de uma tarifa, por exemplo. Às vezes nem é tarifa, às vezes é um seguro. Mas só porque ali na boca do caixa, isso é tarifa. Então fica por isso mesmo. Às vezes é desconto de R$20, você entendeu? E se colocarmos na letra da lei, R$20 nos últimos 5 anos, isso aí é para vir o débito em dobro, que é aqueles valores que foram descontados retornar de forma dobrada, se o cliente não contratou, lógico. E tem aí os danos morais, que é em REPS. Então isso aí é essencial. Consumidor, aposentado, pensionista, beneficiário em geral do INSS e também os funcionários públicos. Observem ali sempre os seus extratos bancários, observe sempre seus olerites, pois é neles onde pode estar um desconto indevido. Doutor, no caso, uma pessoa que tem esses descontos
ao longo dos anos, que não, digamos que não estava atento, né? Aí depois, com o tempo, ela vê que isso aqui era ilegal, contrata um advogado. Ela tem como recuperar esse dinheiro, ou esse dinheiro já foi descontado, não tem como mais ressarcir algum... O prazo prescricional para requerer esses descontos são 5 anos, entendeu? É um prazo de 5 anos, às vezes tem prazo decadencial que é de 10 anos. Vai depender muito da rúbrica onde está a tarifa, onde está o seguro, entende? Então o prazo aí, em regra, é 5 anos. Aí no caso, se ela recorrer, ela tem como recuperar esse Tem valor? como recuperar. Primeiro, coisa que o advogado vai fazer, um procedimento administrativo. Ele vai ali na Senacom, vai ali no consumidor.gov, vai reclamar, fazer uma reclamaçãozinha contra o banco. Caso não obtenha retorno ali, ele vai ingressar com uma ação judicial, entendeu? Requerendo o quê? O dobro do que foi descontado dos danos morais. Aí esse dano moral ele vai depender de juiz para juiz. Assim, já aqui puxando aqui, a advocacia bancária, ela às vezes ela sofre muito, entende? Porque a advocacia bancária, muitas vezes nós somos chamados de predadores. O que é isso? Nós atuamos com quantidade grande de cliente. É massa, clientes em massa. Por quê? Porque todo mundo é cliente de um banco. E os bancos, às vezes, eles cometem algumas atrocidades. Como zerar a conta do cliente com mora crédito pessoal. Você está entendendo? E é através de um profissional adequado onde você vai pleitear ali qual é o direito ali onde está sendo suprimido. Qual o direito está sendo suprimido? No caso desse aí, o direito está sendo suprimido é o direito do consumidor. Tem? Porque o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que deve ter o dever de informação. Então, se aquele cliente do banco X está cheio de descontos indevidos, ele deveria ter algum contrato onde ele assinou aqueles descontos indevidos. E às vezes não tem. É aí onde o advogado vai entrar. No caso, muitos deles assinam até mesmo sem conhecimento, né, doutor? Sim, você tem que assinar isso aqui, aí vai indo. Principalmente para isso, em que existem Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece aí o ônus da prova. O que é isso? O consumidor ele vai alegar o fato constitutivo de direito. Ele vai alegar ali onde está a lesão do direito, e quem deve comprovar que aquilo ali não aconteceu é o banco. Então é o banco que deve demonstrar o extrato, deve demonstrar o contrato. Então, se o banco colocar lá o contrato e o contrato realmente tiver nos requisitos legais, é improcedência na sua ação. Mas se o banco não demonstrar nada, é procedência. Você está entendendo? Mas é para isso que existe o ônus da prova. Não só no direito do consumidor, mas também no direito trabalhista. Que é exatamente para tentar ali salvar, tentar pelo menos colocar lado a lado o consumidor com o banco. Porque o banco ele é uma instituição gigantesca, entende? Uhum. Contra um único consumidor. E aí é para isso que existe essa proteção. No caso, o cliente, caso ele não seja ressarcido devido a um contrato legal, mas pelo menos ele pode cancelar esses... Pode, ele vai cancelar isso através de um procedimento administrativo. Viu? Se ele realmente não só utilizar serviços gratuitos, sim. Agora, se ele não utilizar... Certo. Direito previdenciário. Quem tem direito ao BPC, Luas? O BPC são para idosos de 65 anos e para pessoas deficientes, né? Tem algum tipo de deficiência e que tem uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo, que seria algo em torno de R$450 por pessoa, renda per capita. O que é isso? Nenhuma família tem 2 pessoas, em regra, e uma dessas pessoas recebe a aposentadoria e a outra é deficiente.
essa pessoa deficiente, infelizmente, como é duas, ela já ultrapassa a renda, então ela não vai ter direito ao BPC Loas. Agora, se tiver um deficiente e naquela família ninguém ter renda formal, que ultrapasse R$450 por pessoa, ela vai ter direito de receber o BPC Loas, entendeu? Vai passar por uma perícia social, uma perícia médica, e aí, o perito negou, o que é que acontece? O que é que vai fazer? Vai fazer um recurso ordinário, no INSS e vai entrar com ação judicial. Muitas vezes o INSS nega, mas às vezes é restabelecido através da decisão judicial. N vezes isso acontece, várias vezes. Pronto. O trabalhador rural conhece seus direitos? Aí que está. Não conhece. E é por isso que podcasts como estes são importantes. Porque através dele, onde chega informação, é quem mais precisa. Que é exatamente, Adriano, um trabalhador rural, ele não precisa necessariamente estar contribuindo para o INSS para se aposentar. Mas ele precisa de provas para se aposentar. E ele só consegue provas da época. Por exemplo, adianta algo um trabalhador rural ele pegar uma prova agora, sendo que ele não tem prova lá para trás? Não adianta. Então ele tem que construir provas ao longo do dia. Ao longo da vida, ele vai construindo. E que provas são essas? A prova é um ANDAF, um ANCAF, uma ficha de semente, uma certidão de casamento, onde tenha a menção como trabalhador rural do requerente, uma certidão do sindicato, declaração do sindicato, e aí vai. Exatamente, muito importante. O que fazer quando o INSS nega um benefício? Aí nesse caso, é como eu disse, entra com recurso ordinário no próprio INSS e também junto aí eu costumo entrar com recurso e junto eu entro na justiça. Porque se der certo no recurso, ótimo. Mas se não der, vai dar certo na justiça, uma hora ou outra. Você vai atender os requisitos, lógico. E quais os erros mais comuns você vê? Os erros mais comuns pessoas que pleiteiam um benefício apenas com um laudo, por exemplo, no auxílio por incapacidade. Muitas vezes aquela pessoa, ela diz, eu tenho um problema de hérnia de disco, mas ela não tem a documentação necessária para conseguir um BPC, por exemplo, porque ela não vai ter um laudo, entende? Então, nos benefícios do auxílio por incapacidade, no BPC, é requisito indispensável o laudo. Pronto. Direito trabalhista. O trabalhador pode confiar na rescisão? Vai depender da empresa. Algumas empresas elas não respeitam o direito do trabalhador e quando manda o trabalhador embora, ele sai lá com uma mão na frente e outra atrás, né? E é exatamente para isso que serve uma advocacia especializada, que ela ali vai, no caso se for uma rescisão direta, vai tentar uma rescisão direta e vai conseguir as verbas rescisórias. E quais as verbas são mais esquecidas? Aí tem a FGTS, aí tem 40% sobre a FGTS se ele descumprir, né? Aí vai ter o 13º proporcional também, aí vai ter texto de férias, são essas as mais esquecidas. Quando procurar um advogado? Procurar um advogado quando observar que pode estar sendo passado para trás, né? Porque o advogado aí ele vai construir uma ação judicial adequada para o caso. Pronto. Vamos falar de redes sociais. Por que você produz conteúdos? Eu produzo conteúdo exatamente para levar informação àqueles que precisam, entende? E hoje, com a difusão da notícia, as redes sociais elas são importantes porque através delas chegam clientes. Através dela, os clientes entram em contato, perguntam por processo, os clientes entram em contato querendo saber informação e fechar contratos. É isso aí. Vale a pena informar gratuitamente? Vale sim, vale muito a pena, Adriano, porque através daquela informação gratuita que você entrega para o cliente, é que mais na frente esse mesmo cliente pode te indicar para outro e esse outro fechar um contrato contigo, entende? Pronto. Então, a advocacia nada mais é do que um network em 24 horas.
Porque tem que estar no network. É network 24 horas. Network na zona rural, network no seu escritório, network com os outros colegas. Eu Toda vejo hora muito, você doutor, tem que- um advogado, ele grava as audiências, né, as pessoas, agricultores, né? Sim. Aí tem umas pessoas humildes, vão lá falar, tem umas que não sabem falar direito. Eu não sei se tu já chegou a ver. Já né? vi. É o Acho- juiz Clayton. Eu acho muito interessante. Ele é um cara bastante humano, assim, E são juízes iguais a esse que o Brasil precisa, porque se o cliente vai para a justiça, é a última oportunidade dele ali. É no tudo ou nada. É no tudo ou nada, é realmente bater as portas e dizer: excelência, eu tô com esse problema aqui pro meu cliente. Vamos resolver? Entende? Algumas vezes a gente resolve, mas outras vezes nem só de êxito vive a advocacia, vive também Verdade. de indeferimentos também, infelizmente. Como combater golpes pelas informações? É exatamente fazendo posts direto, informando também. Tem que informar. Sobretudo para os idosos, porque infelizmente eles são propensos a isso. Eles que são hipossuficientes, repito. Os idosos, eles precisam de uma proteção maior. Tanto é que tem o próprio Estatuto do Idoso, né? Que ele é uma lei exatamente para garantir a proteção maior aos nossos idosos. Então, vocês que têm mães, pais, idosos, fiquem atentos no celular dele. Porque é através do celular onde eles podem ser roubados, né? Verdade. Falar de empreendedorismo. Como administrar um escritório no interior? Foi uma função difícil e é difícil, mas com muito empenho a gente consegue realizar um bom trabalho, Adriano. Eu lembro que no meu escritório eu iniciei lá com poucas ações, hoje a gente tem muitas ações. É enxergar ali a possibilidade daquele nosso cliente ele mudar de vida. Ele mudar de vida através do benefício previdenciário ou ele mudar de vida através de reaver o dinheiro de um golpe, por exemplo, entende? Então é basicamente isso. Pronto. Como liderar uma equipe? Liderar a equipe é uma questão boa, mas minha equipe é uma equipe boa. É uma equipe que eu confio, é uma equipe onde estamos sempre em sintonia. E assim, a gente vai construindo cada peça como se fosse única mesmo. Cada problema é um problema único que a gente leva para ali. E uma equipe em sintonia mesmo. É difícil, Adriano, como todo negócio. É difícil. Como todo negócio tem o seu ponto bom e tem o seu ponto ruim. Mas com diálogo, com transparência e com lealdade, nós conseguimos liderar uma equipe vencedora como a equipe do LG Advocacia. Como a tecnologia mudou sua advocacia? Adriano, eu sou muito aberto à questão de tecnologia. Hoje, no meu escritório, a gente tem mais de 3 softwares lá no nosso escritório, seja inteligência artificial, seja para análise de previdenciário, de CNIS, por exemplo, seja lá para mesmo tratamento com o nosso próprio cliente, através de pastas. Por quê? Porque a inteligência artificial ela veio para ficar. Então, o advogado que ele sai na frente, né, na inteligência artificial, ele vai ser bem sucedido, entende? Então, a todo momento eu tento me adaptar às redes sociais e também eu tento adaptar o escritório à inteligência artificial em si. Então, hoje nosso trabalho é bastante voltado com IA. Exato. Doutor, a gente está quase chegando ao final de um podcast muito proveitoso. As redes sociais, a gente encontra você. Sim, Lucas Galvão Advocacia. @ Lucas Galvão Advocacia. Vejam lá, nos sigam. Lá a gente vai... eu vou postando aí informações do meu dia a dia e vou também postando informações aí que podem servir de amparo aí para um futuro problema jurídico de vocês.
Elcio, tem alguma pergunta ainda? Alguma dúvida? Tinha várias, mas no tempo tá aproveitar e fazer as perguntas, né? Eu só tenho a agradecer o doutor por estar hoje aqui participando, né? Podendo transmitir também conhecimento para nossos telespectadores também, que é importante, como ele falou, né? Um podcast como esse aqui, que muitas vezes a gente acha que é só conversa, mas aqui é onde traz a informação. Sim. Né? As pessoas possam compartilhar aqui e levar para outras pessoas até conhecimento também. Acredito que através daqui ele possa até passar mais conhecimento. Com certeza. E eu agradeço muito, Elcio, agradeço muito, Adriano, por me dar esse convite e a oportunidade de demonstrar nosso conhecimento acerca de assuntos que são pertinentes para a população, que é direito consumidor, direito bancário. E muito obrigado por essa oportunidade e também gostaria de parabenizar vocês pelo podcast que hoje é a referência na cidade. Até um tempo atrás a gente não tinha essa rede de informação que nós temos hoje através de vocês. Parabéns, Adriano, Elcio, pela iniciativa e que a gente vai para frente, que esse podcast cresça muito, muito, muito mais. Parabéns. Amém. Obrigado. Doutor, para terminar, vamos lá. Um conselho que você daria para quem está começando? Estude muito. O que significa? Que mensagem você deixa para Capitão de Campos? Capitão de Campos é o lugar onde nasci, estou crescendo e é um lugar onde quero permanecer aqui com pessoas queridas e sempre com o intuito, além de profissional, de pessoal, de social também, porque se sou o que sou, foi por conta da minha cidade. Obrigado. Agora eu vou pedir meu amigo Elcio para colocar a câmera direto. Essa câmera aqui, tá nela já? Vou botar. Foca em mim nela. Colocar aqui. Deu certo? Certo. Pronto, doutor, só pedir para botar nessa câmera porque eu quero lhe agradecer, viu? Deixa eu pegar na sua mão aqui. Lhe agradecer. Você por ter aceitado o convite, pessoa que eu conheço desde a minha infância. Tenho o maior respeito por você, por sua família. Essa semana estive com seu tio Paulo Galvão. Sim. E falei para ele que em breve também ele estará aqui. Com certeza, chame, que é um profissional íntegro, um homem honrado também. Tio Paulo, forte abraço. Quero lhe agradecer ao meu amigo Elcio, diz que nunca me deixou na mão, está sempre me dando um apoio, né? Sim. E é um cara que eu devo muito a esse cara. E enfim, agradecer a Capitão de Campos por estar sempre nos dando essa oportunidade de adentrar os lares e que a partir hoje até meia-noite o podcast estará ainda no Facebook, a partir de meia-noite sairá do Facebook, estará apenas no YouTube e durante a semana, essa semana e a próxima, a gente vai estar colocando os cortes no Instagram e que consecutivamente abrange o Facebook e o TikTok. Só lembrando que a live vai ficar salva, viu? Ela vai ficar salva aqui no Facebook. Exatamente, só até meia-noite. Você vai apagar? Aí eu apago, que ela vai ficar, quem quiser assistir vai lá no YouTube. Porque senão eu não vou aderir as pessoas pro YouTube. Sigam aí, viu, no YouTube, no Facebook. É isso aí, galera. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, bom demais.